Olá, acadêmicos da Faculdade Vida Nova. Sou o professor Arnaldo, mestre em Educação, professor do curso de Teologia, coordenador do curso. Estamos aqui neste nosso encontro para a abordagem da disciplina conhecida como Sociologia ou Ciências Sociais. Nosso primeiro módulo de aula vai ser a parte introdutória, ou seja, a relevância do conhecimento sociológico, vamos estar abordando. Estaremos abordando um pouquinho sobre os conceitos básicos de sociologia ou ciências sociais. Estaremos falando da origem, aonde aconteceu esse movimento, as causas que deram origem a esse movimento, e falaremos ainda na parte final dos principais precursores, aqueles que idealizaram o que nós entendemos hoje essa disciplina como ciências sociais ou sociologia. Então, seja bem-vindo a esse momento, esse nosso primeiro módulo do nosso curso de bacharel em teologia, em que estaremos estudando a disciplina sociologia. Quando falamos em conhecimento, a primeira pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: o que esse conhecimento que eu estarei construindo agora na minha etapa do meu curso de formação vai ser relevante na construção do meu conhecimento? O que tem a ver sociologia e teologia? Como a sociologia pode contribuir com a teologia? Em uma rápida análise, nós sabemos que a teologia ou o conhecimento teológico, ele possui três andares, três pavimentos, Eles seriam a teologia bíblica ou teologia dogmática, a teologia sistemática e a teologia histórica. Esses três ramos do conhecimento teológico, ele perfaz todo o arcabouço do conhecimento da teologia. A teologia bíblica, ela se reporta à Bíblia enquanto revelação, enquanto a palavra de Deus, enquanto a carta de Deus para os homens, uma revelação de Deus para os homens. A história, ou seja, desde que o ser humano ele foi constituído no nosso planeta, desde a sua origem até os dias atuais, tem toda uma história, tem toda uma situação que envolve fatos e acontecimentos, a qual nós vemos claramente o controle de Deus na história da raça humana. E o outro conhecimento é o conhecimento sistemático, ou seja, a teologia ela é dividida em vários ramos do conhecimento: pneumatologia, que estuda o Espírito Santo; cristologia, que estuda a divindade e a humanidade de Cristo; a martiologia, que estuda o pecado; escatologia, que é a esperança da igreja, estuda a doutrina das últimas coisas. Enfim, uma série de divisões, uma série de conhecimentos técnicos, filosóficos, para a compreensão da disciplina teologia. E quando nós falamos em sociologia, a sociologia, dentro da construção desse conhecimento, é aquilo que nós chamamos de conhecimento acessório. Apesar da sociologia ela não estar inserida diretamente no conhecimento teológico, mas ela, enquanto conhecimento acessório, ela vai contribuir muito para a sua formação como teólogo, seja você pastor, seja você alguém que vai se dedicar ao evangelismo, à obra missionária, ou você que vai ser um professor, enfim, a área a qual Deus levantar você para o conhecimento teológico. Então a sociologia ela é de suma importância. Por que ela é de suma importância? Porque o homem é um ser social. Nós vamos ver na construção dessa fase introdutória da sociologia o quanto as nossas ações são frutos dessa nossa convivência. A nossa religião é um fator social. A nossa educação ela se constitui um fator social. A família é um fator social. Enfim, o nosso dia a dia. Mas quando falamos em sociologia, temos que identificar etimologicamente o que é sociologia. E nós vamos iniciar fazendo uma rápida comparação da sociologia com uma outra disciplina do conhecimento humano, que é a psicologia. A psicologia ela se propõe a estudar o psique humano, o pensamento do homem, o homem enquanto ser pensante,
os seus medos, as suas angústias, as suas frustrações, as suas alegrias, os seus sentimentos, a sua sensibilidade, a ação que o meio ambiente influencia na sua vida. Enfim, a psicologia ela se propõe a estudar a psique humana. E a sociologia, o que ela investiga, o que ela busca pesquisar? A sociologia, ela procura estudar e compreender não o homem, mas a sociedade a qual o homem está inserido. Então, a sociologia nada mais é do que uma ciência que investiga, que estuda, que busca compreender as relações sociais ou a sociedade a qual o homem vive. Todos nós vivemos em sociedade. Todos nós temos ideias, pensamentos convergentes, divergentes, muitas vezes que se encontram, muitas vezes que divergem, mas temos ideais. Se você for para uma outra região, para um outro país, você vai verificar um sistema social totalmente diferente do nosso. Só para entendermos melhor isso, a questão, para construir o nosso conhecimento do que é sociologia, vamos supor que nós nos convidemos para um bate-papo e vamos tomar um café. O senso comum, nessa reunião nossa, nós vamos aí bater papo, conversar sobre os mais variados temas e assuntos e vamos degustar um belo café. Mas na mente de um cientista social, na mente de um sociólogo, que ele nada mais é do que um pesquisador, um investigador desse comportamento social, na mente desse homem, nós não iremos apenas tratar de uma reunião e degustar um café. Na mente dele, provavelmente vai permear alguns pensamentos. Como, por exemplo, por que em algumas sociedades o café ou a cafeína ela é estimulada, ela é consumida, e em outros ela é tratada como droga? Não é permitida. E às vezes nessas mesmas sociedades outras drogas são permitidas, a qual na nossa sociedade, em especial aqui no Brasil, não é tolerada e não é permitida. Uma outra coisa que provavelmente vai passar na mente de um cientista social é o seguinte: por que os maiores produtores de café no mundo são países menos desenvolvidos? São países que têm uma renda per capita mais baixa, são países que têm uma questão cultural menos elevada do que outros países. Como é o caso do próprio Brasil, como é o caso da Colômbia, é o caso do Vietnã, que são os maiores produtores de café do mundo. Por que esses países de menor expressão político-social no mundo são produtores de café e os maiores consumidores que consomem esse café da melhor qualidade são países europeus e países mais desenvolvidos, seja ele do continente americano ou seja ele do continente asiático? Então são essas ideias que vai passar pela mente de um sociólogo, pelo investigador social. Enquanto nós vamos apenas tomar um café, nem sem procurar saber se a qualidade que nós estamos tomando desse café é a melhor qualidade possível, em que condições esse café chega à nossa mesa, o que acontece com aqueles que estão envolvidos diretamente na produção desse café, o sociólogo vai pensar isso. Então fica bem entendido no seu conhecimento, apesar do acadêmico de teologia, que o sociólogo ele tem justamente essa premissa. Aí a pergunta natural que vem a seguir é: aonde surgiu a sociologia? Em que fase da etapa da vida humana, ou em que era, ou em que período? É um conhecimento muito antigo, sim ou não? Na realidade não. O conhecimento sociológico é um conhecimento mais recente. Nós podemos dizer que ele é datado do final do século XVIII para o início do século XIX. E esse movimento ele foi observado, ele foi construído, essa disciplina, aquilo que nós chamamos de conhecimento social ou de física social, ela foi construída na Europa. Ela foi em especial na França. Nesse período, final do século XVIII, início do século XIX, a Europa, em especial a França, ela passava por profundas transformações. Uma sociedade eminentemente teocrática, em que as religiões, seja ela cristã católica, seja ela cristã protestante, que dominava aquela cultura, que dominava aquela sociedade europeia, e seja também pelas instituições militarizadas. Eram países que, devido às constantes mudanças de Estado, de declaração de independência, de movimento social, eram nações profundamente militarizadas. Esse comportamento agora passa a mudar.
Com o desenvolvimento do iluminismo, o iluminismo surge com uma força muito grande, né? O homem ele deixa de ser teocêntrico e passa a ser antropocêntrico. A Revolução Francesa foi outro fator primordial para a provocação dessa mudança, ou seja, uma sociedade eminentemente teocrática e militarizada passa a ser agora uma sociedade em que busca, né, uma transformação através da onde? Como que ocorre essa mudança? Através primeiro do trabalho, da indústria. À medida em que o homem vai se desenvolvendo, à medida que o homem vai fazendo nova descoberta, surge o trabalho da indústria. E isso muda todo o comportamento da sociedade. E, como já dissemos também, a questão do iluminismo. Antes o homem buscava responder as suas indagações, os seus questionamentos, através da fé, através da religião, através da ação sobrenatural de Deus. Com essas transformações, o homem busca agora respostas científicas, respostas iluministas, respostas em que o empirismo, em que você buscando, né, a observar os fenômenos da transformação, você passa a compreender melhor o que está acontecendo. Então, a sociologia ela surge justamente em meio a esse ambiente. E o fundador deste conhecimento é um francês chamado Auguste Comte, ou Auguste Comte, né? Esse homem viveu na França, mais especificamente na cidade de Paris. Ele acompanhava em loco toda essa transformação, todo esse respirar europeu. E ele busca justamente isso ao fundar um sistema filosófico conhecido como positivismo. O positivismo, fundado por Auguste Comte ou por Auguste Comte, nós poderíamos dizer que seria o ponto de partida para a construção do conhecimento sociológico. Então, o que acontece? A partir desse conhecimento, a partir desse movimento idealizado por Auguste Comte, que é dividido em 3 estágios. O positivismo de Auguste Comte é dividido em 3 etapas. Segundo Auguste Comte, o homem ele começa a desenvolver o seu conhecimento através da religião. Ou seja, o homem, ele nas suas angústias, ele nas suas dúvidas, ele busca a resposta, né, nas ações divinas. Depois o homem passa por um segundo estado, que é aquele estado que nós chamamos de estado do conhecimento metafísico. O homem agora, ele busca a conhecer as explicações, né, do significado abstrato das coisas através da reflexão e do pensamento. E o último estado que Auguste Comte ele advoga para a construção do positivismo é que o homem agora ele deve buscar o seu conhecimento através das explicações científicas. E sempre levando em conta que essas explicações científicas devem ser avaliadas pelo Estado. Ou seja, com o positivismo, Auguste Comte ele passa a idealizar uma forma nova de sociedade. Daí, né, ele lança o seu livro, né, Física Social, em 1830, e ali já começa a dar os primeiros passos daquilo que nós chamamos da construção do conhecimento sociológico. Então, o primeiro módulo, prezado estudante da Faculdade Vida Nova, você já conseguiu alcançar, né? A origem, a introdução do conhecimento sociológico, o pai da construção da sociologia, no caso Auguste Comte, e no nosso próximo módulo nós vamos observar as demais pessoas, as demais mentes, né, que construíram o ideal sociológico, e vamos também estabelecer, né, as diversas áreas do conhecimento sociológico. Então convidamos a você para o nosso próximo encontro, que você estude bastante a apostila para que você possa buscar o seu conhecimento da sociologia. Até a próxima, que Deus nos abençoe.